Meu nome é Mônica, tenho 61 anos, e ontem à noite meu próprio filho me agrediu até sangrar por causa de uma sopa sem sal. Enquanto eu fiquei no chão da cozinha, limpando meu próprio sangue com um pano velho, ele foi calmamente para o quarto, fechou a porta e dormiu como se nada tivesse acontecido. Como se agredir a mãe dele fosse a coisa mais normal do mundo. Hoje de manhã, acordei com o corpo dolorido, hematomas nos braços e um corte no lábio que ainda dói quando falo. Mas o que mais me dói não são os golpes, é a humilhação. É saber que meu próprio filho, que criei com tanto amor, a quem dei tudo, me vê como se eu fosse a empregada particular dele, como se minha única função neste mundo fosse servi-lo e ficar calada. Levantei às 5 da manhã, como todos os dias. O Ivan já estava acordado, sentado na mesa da cozinha, com o terno cinza impecável, mexendo no celular. Ele nem me olhou quando entrei. Simplesmente disse, sem levantar a cabeça: "O café da manhã, rápido. Tenho uma reunião importante." Como se nada tivesse acontecido, como se na noite anterior ele não tivesse gritado que eu era inútil, que eu não servia para nada, que se não fosse por eu ser a mãe dele, já teria me posto na rua. Preparei os ovos mexidos do jeito que ele gosta, com 3 colheres de queijo ralado, 2 fatias de pão torrado, café preto sem açúcar. Tudo perfeito, medido em detalhes, porque se algo estiver errado, mesmo que seja mínimo, ele explode. E quando o Ivan explode, eu sou quem paga as consequências. Enquanto ele tomava o café da manhã, ouvi o som de uma chave na porta da frente. Era a Renata, a esposa dele, uma mulher jovem, elegante, que sempre me cumprimenta com um sorriso falso e me trata como se eu fosse invisível. Ela entrou com um vestido verde claro e os saltos altos, beijou o Ivan no rosto e sentou-se à mesa como se fosse a dona da casa. "Bom dia, dona Mônica", ela disse com aquela voz doce que usa só quando o Ivan está presente. "Como a senhora amanheceu?" Eu quis dizer a ela que amanheci agredida pelo marido dela, que tenho hematomas nas costas, que não aguento mais, mas em vez disso eu sorri e disse: "Bem, obrigada. A Renata vai comer alguma coisa?" Ivan me lançou um olhar de aviso. Os olhos dele me diziam claramente: uma palavra fora do lugar e esta noite vai ser pior. Então, ele acrescentou com aquele sorriso falso que só usa quando tem plateia: "Olha, mãe, eu comprei esta maquiagem nova. Vai ficar perfeita em você. Cubra esses machucadinhos que a senhora fez ontem à noite quando tropeçou." Sim, machucadinhos. É assim que ele chama o que me fez, como se tivesse sido um acidente, como se eu tivesse tropeçado sozinha contra o punho dele. Peguei a maquiagem sem dizer nada. Era uma base cara, daquelas que custam mais de R$ 250. Certamente, ele a comprou com o meu dinheiro da aposentadoria, porque ele gerencia toda a minha conta bancária. Ele diz que é para o meu próprio bem, que na minha idade não posso mais gerenciar o dinheiro sozinha. A verdade é que não vi um centavo da minha própria pensão em 2 anos. Renata o olhou com aqueles olhos brilhantes de admiração. "Você é tão atencioso, meu amor, sempre cuidando da sua mãe. Se ela soubesse, se soubesse que o marido perfeito dela, aquele executivo de sucesso que lida com contas milionárias no escritório, chega em casa todas as noites para descarregar a frustração comigo." Depois do café da manhã, o Ivan pôs a gravata vermelha, pegou a pasta e sussurrou no meu ouvido, enquanto Renata retocava a maquiagem: "Lembre-se do que conversamos ontem à noite. Se um dia você abrir a boca, se contar a alguém o que acontece aqui, vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Você é uma velha maluca que vive da caridade do seu filho." As palavras dele gelaram meu sangue. Eles saíram juntos, de mãos dadas, como o casal perfeito que fingem ser. Eu os vi da janela entrando no carro novo do Ivan, um sedã preto que custou mais de R$ 400 mil. Meu dinheiro. Tudo comprado com meu dinheiro. Quando a casa ficou em silêncio, eu me sentei na cozinha e comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva, de impotência, porque eu sei que preciso fazer algo, mas não sei o quê. Eu sei que não posso continuar vivendo assim, mas também não sei como sair deste pesadelo. Fiquei sentada naquela cozinha silenciosa por horas, vendo a luz do sol se mover lentamente pelos ladrilhos do chão. Esta casa costumava ser o meu refúgio. Eu a comprei há 30 anos com o dinheiro que economizei trabalhando como secretária executiva no escritório de advocacia Almeida e Associados. 40 anos da minha vida dedicados a esse trabalho.
levantando às 5 da manhã, sempre chegando na hora, organizando a vida dos outros. Eu nunca imaginei que acabaria sendo prisioneira na minha própria casa. Tudo começou há 3 anos, quando o Ivan se divorciou da primeira esposa. Ele chegou na minha porta uma noite, com uma mala na mão e aquele olhar de criança perdida que sempre derretia meu coração. Mãe, eu preciso ficar aqui um tempo, só até eu resolver minha situação financeira. Ele me disse que o divórcio o tinha deixado falido, que ele tinha perdido a casa, que não tinha onde morar. Eu, como a mãe boba que sempre fui, abri a minha porta e o meu coração. Claro, meu filho, esta também é sua casa. Que ingênua. Eu não sabia que estava convidando o demônio para morar comigo. Os primeiros meses foram normais. O Ivan levantava cedo, ia trabalhar, voltava à noite, nós jantávamos juntos. Ele até me ajudava com as compras do supermercado. Eu pensei que finalmente teríamos o relacionamento de mãe e filho que eu sempre sonhei. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenos comentários. Mãe, esta comida está muito salgada. Mãe, por que a senhora não limpa melhor o banheiro? Mãe, a sua roupa está muito amassada, é vergonhoso. Comentários que me machucavam, mas que eu justificava, pensando que ele estava estressado por causa do divórcio. Depois, ele começou a se intrometer nas minhas finanças. Mãe, na sua idade, a senhora não deveria gerenciar tanto dinheiro em espécie. É perigoso. Deixa eu te ajudar com as suas contas. E eu, como a idiota que sou, dei a ele acesso à minha conta bancária. É só para me ajudar, eu pensava. Ele é meu filho, jamais me faria mal. Que enganada eu estava. Em 6 meses, o Ivan tinha se apossado completamente do meu dinheiro. Minha pensão, de R$ 6.200 por mês, ia direto para a conta dele. Ele me dava R$ 200 por semana para despesas pessoais, como se eu fosse uma criança recebendo mesada. Quando eu perguntava sobre o resto do dinheiro, ele dizia: Mãe, estou investindo as suas economias para que elas cresçam. Confie em mim. Depois, a Renata chegou. Uma mulher 25 anos mais nova que ele, com um sorriso perfeito e uma ambição que se notava a quilômetros de distância. Ivan a conheceu no escritório, onde ela trabalhava como assistente de marketing. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia que custou mais de R$30 mil. Meu dinheiro, é claro. Desde que a Renata entrou em nossas vidas, tudo piorou. Ivan começou a me tratar como se eu fosse a empregada da casa. Mãe, prepare o jantar para mim e para a Renata. Algo elegante, porque ela está acostumada com coisas finas. Mãe, limpe o banheiro de visitas. Pessoas importantes virão. Mãe, lave esta camisa à mão. Ela é muito cara para a máquina de lavar. E eu sempre obedecia. Obedecia porque tinha medo de que ele ficasse bravo. Medo de que ele cumprisse a ameaça de me tirar da minha própria casa, porque embora a casa seja legalmente minha, o Ivan me convenceu a colocar o nome dele também na escritura para segurança. Mãe, caso algo aconteça com a senhora. A violência começou há 1 ano. No começo foram empurrões acidentais, depois beliscões no braço, quando eu não fazia algo do jeito que ele queria. É que a senhora me desespera, mãe, você é muito lenta. Depois escalou para golpes no ombro, tapas, quando a comida não estava do gosto dele, socos nas costas se eu não limpava rápido o suficiente. Mas ontem à noite foi diferente. Ontem à noite ele cruzou uma linha que eu jamais pensei que ele cruzaria. Eu tinha preparado uma sopa de legumes para o jantar, era terça-feira. E nas terças-feiras nós sempre jantávamos algo leve. Eu arrumei a mesa com cuidado. Servi o pão torrado, a sopa quente, tudo perfeito. Ivan chegou cansado do escritório, sentou-se à mesa sem me cumprimentar, pegou a primeira colher e o rosto dele se transformou. O que diabos é isso? Ele gritou, cuspindo a sopa de volta no prato. Não tem sal, está insossa como água. Eu me desculpei imediatamente. Me perdoa, meu filho. Eu esqueci o sal. Deixa eu colocar um pouco. Mas já era tarde demais. Ivan levantou da mesa como um animal selvagem, pegou o prato de sopa e atirou-o no meu rosto. O líquido quente queimou minha bochecha. Os pedaços de louça cortaram meu lábio. Você é uma inútil, ele gritou, segurando meu braço tão forte que eu soube que me deixaria hematomas. 40 anos trabalhando como secretária e você não consegue nem preparar uma sopa decente. Que pena! Ele me empurrou contra a parede da cozinha. Minha cabeça bateu nos azulejos e eu vi estrelinhas, mas ele não parou por aí. Ele me deu um tapa tão forte que meu ouvido zumbiu por horas.
Depois outro e mais outro. Amanhã, a Renata vem almoçar. Ele me disse enquanto eu cobria meu rosto com as mãos. Ela vai trazer as amigas do trabalho. Eu quero que você prepare algo especial e é melhor que esteja perfeito, porque se você me fizer passar vergonha, se der uma única prova do quão patética você é, eu juro por Deus que te ponho para fora desta casa a pontapés. Depois ele se acalmou, como sempre faz depois de me agredir. Ele se abaixou, me ajudou a levantar, limpou o sangue do meu lábio com um guardanapo. Me perdoa, mãe, ele disse com voz suave. É que me frustra te ver assim. Eu sei que você pode fazer melhor. É tudo para o seu próprio bem, para que você aprenda. E ele foi dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei a noite toda acordada na cozinha, limpando os restos de sopa e louça quebrada do chão. Cada pedacinho que eu recolhia era como recolher os fragmentos da minha dignidade. Meu lábio ainda sangrava, mas já não era só a dor física que eu sentia. Era algo mais profundo, mais escuro. Era a compreensão de que meu próprio filho, a pessoa que eu mais amei neste mundo, tinha se tornado meu carrasco. Enquanto eu limpava, comecei a me lembrar de como chegamos até aqui. O Ivan nem sempre foi assim. Quando criança, ele era doce, carinhoso. O pai dele nos abandonou quando ele tinha 8 anos. E desde então fomos apenas ele e eu contra o mundo. Eu trabalhei em turnos duplos por anos para dar a ele tudo o que ele precisava. Coloquei ele na melhor escola particular que eu pude pagar. Comprei roupas de marca, dei aulas de piano, de inglês, de tudo o que ele pedisse. Talvez aí tenha sido o meu erro. Talvez eu o tenha mimado tanto que ele nunca aprendeu o valor do respeito, do esforço, do amor verdadeiro. Eu sempre dei tudo de bandeja, sem pedir nada em troca. E agora, 35 anos depois, sou eu que estou pagando as consequências das minhas decisões. Ao amanhecer, eu ouvi os passos dele descendo as escadas. Meu coração começou a bater rápido, como sempre acontece quando ele está perto. É incrível como uma pessoa pode viver em estado de alerta constante na própria casa. Ele entrou na cozinha já vestido com um terno preto, mexendo no celular como todas as manhãs. Desta vez ele nem sequer pediu o café da manhã, simplesmente sentou e esperou que eu o servisse. Preparei os ovos mexidos, o café preto, as 2 fatias de pão torrado, tudo em silêncio absoluto. Ele comia enquanto respondia a e-mails, como se eu fosse invisível. Às 7h30, a Renata chegou. Desta vez, ela estava com um vestido amarelo justo e sapatos de salto que ecoavam no chão como marteladas. Ela estava radiante, como sempre. Eu me pergunto se ela alguma vez notou os hematomas que eu tenho, as marcas nos meus braços, a maneira como eu me assusto cada vez que o Ivan levantasse a voz. Bom dia, dona Mônica, ela me disse com aquele sorriso de plástico. Como a senhora está se sentindo hoje? Bem, obrigada. Eu menti, como sempre. A senhora vai tomar café? Só um café, por favor, ela disse. Um café light com adoçante artificial. Enquanto eu servia o café, notei que ela me observava de lado. Os olhos dela se detiveram no meu lábio inchado, no hematoma que aparecia no pescoço da minha blusa. Por um momento, eu pensei que ela diria algo, que perguntaria o que tinha acontecido comigo, mas em vez disso, ela simplesmente desviou o olhar e continuou a mexer no celular. Ivan terminou o café da manhã e me olhou fixamente. Lembre-se do que eu te disse ontem à noite, mãe. A Renata vem almoçar com 3 amigas dela. Eu quero que você prepare algo especial. Macarrão com frutos do mar, salada Caesar, sobremesas e compre um vinho branco. O bom, não aquela porcaria barata que a senhora costuma comprar. Ele me deu 3 notas de R$20 como se fosse uma grande generosidade. R$60 para preparar um almoço para 5 pessoas, com o que ele gasta em uma única camisa. E outra coisa, ele acrescentou, aproximando-se de mim para sussurrar no meu ouvido, enquanto Renata não estava olhando. Ponha essa maquiagem que eu comprei. Cubra bem essas marcas. Se alguma das amigas dela perguntar algo estranho, se fizer qualquer comentário sobre a sua aparência, você vai se arrepender. A senhora me entende? Eu assenti com a cabeça, sentindo as minhas mãos tremerem levemente. Ele sorriu, me deu um beijo na testa como o filho perfeito que finge ser, e eles saíram juntos. Assim que a porta se fechou, eu desabei numa cadeira da cozinha. R$60 para um almoço elaborado. Frutos do mar frescos custam pelo menos R$150 o quilo.
O vinho bom, outros R$ 50. Como eu deveria fazer milagres com tão pouco dinheiro? Mas não era só o dinheiro que me angustiava. Era a pressão de ter que agir normalmente na frente das amigas da Renata, de fingir que eu sou a sogra feliz de uma família perfeita, quando a realidade é que sou uma mulher abusada na minha própria casa. Olhei no espelho do banheiro e quase não me reconheci. Meu lábio estava inchado e roxo. Eu tinha um pequeno corte na lateral. Meus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. O hematoma no meu pescoço parecia uma mancha escura que se estendia para a minha clavícula. Eu abri a maquiagem que o Ivan tinha me dado. Era uma base cara de marca importada, do tipo que mulheres elegantes como a Renata usam todos os dias. Comecei a aplicá-la com cuidado, cobrindo cada marca, cada golpe, cada evidência do que realmente acontece nesta casa. Enquanto eu me maquiava, não pude evitar pensar em todas as vezes que eu tinha feito a mesma coisa. Quantas manhãs eu tinha me levantado para esconder hematomas, para inventar desculpas sobre quedas e acidentes. Eu tropecei na mesa. A porta do armário escorregou da minha mão. Eu caí da escada, uma mentira após a outra, para proteger a reputação do meu filho. Saí para fazer as compras com a minha lista na mão e o meu rosto perfeitamente maquiado. No supermercado, eu tentei fazer aqueles R$ 60 renderem o máximo que pude. Comprei camarão congelado em vez de lagosta fresca. Vinho da marca mais barata que não fosse terrível, macarrão em promoção. Cada centavo contava. Enquanto eu esperava na fila para pagar, uma senhora mais velha se aproximou de mim. Era a dona Clarice, minha vizinha do lado, uma mulher de uns 65 anos, viúva, que sempre foi gentil comigo. Oi, Mônica, ela me disse com um sorriso caloroso. Como a senhora está, querida? Faz tempo que não te vejo no jardim. Oi, dona Clarice. Eu estou bem, obrigada. Eu tenho estado muito ocupada com as coisas da casa. Ela me olhou com atenção e eu notei como os olhos dela se detiveram no meu lábio, apesar da maquiagem. Você machucou a boca? Ela perguntou com um semblante de preocupação. Eu senti o meu coração acelerar. Não, não é nada. Eu bati na porta do armário ontem à noite. A senhora sabe como eu sou desastrada. Dona Clarice franziu a testa, mas não insistiu. Bom, se você precisar de qualquer coisa, já sabe onde eu moro. Eu estou sempre em casa à tarde. As palavras dela me tocaram diretamente o coração. Fazia tanto tempo que ninguém me oferecia ajuda de maneira genuína, que ninguém me tratava com verdadeira gentileza. Por um momento, eu quis contar tudo a ela, pedir ajuda, confessar o pesadelo que eu estava vivendo. Mas a voz do Ivan ecoou na minha cabeça. Se um dia você abrir a boca, se contar a alguém o que acontece aqui, vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Você é uma velha maluca que vive da caridade do seu filho. Obrigada, dona Clarice, eu disse simplesmente. A senhora é muito amável. Eu voltei para casa e comecei a cozinhar como uma louca. Eu tinha que ter tudo pronto para o meio-dia, quando a Renata e as amigas dela chegariam. Eu limpei a casa de cima a baixo, pus a mesa com a louça boa, arrumei flores no centro, tudo tinha que estar perfeito. Enquanto eu cozinhava, eu não conseguia parar de pensar no que a dona Clarice tinha dito. Se você precisar de qualquer coisa, já sabe onde eu moro. Será que ela suspeita de algo? Será que ela ouviu os gritos que vêm da minha casa à noite? Às 11h30, o meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci. Dona Mônica Dourado? Perguntou uma voz masculina. Sim, sou eu. É o contador da empresa do seu filho, o Ivan. Precisamos conversar com a senhora urgentemente sobre algumas discrepâncias nas contas. A senhora poderia vir ao escritório esta tarde? Meu coração parou. Discrepâncias. Eu não entendo. Eu prefiro não falar por telefone. Dona Mônica, a senhora pode vir às 15h? É muito importante. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. O que o Ivan teria feito no trabalho? Por que eles me ligaram? Uma má sensação se instalou no meu estômago, mas eu não tive tempo de pensar mais, porque a Renata e as amigas dela já estavam chegando. A campainha tocou exatamente ao meio-dia. Respirei fundo, retoquei a maquiagem pela última vez e fui abrir a porta. Lá estava a Renata com as 3 amigas, todas vestidas como se estivessem indo para um desfile de moda. Roupas caras, bolsas de grife, sapatos que custavam mais do que a minha pensão mensal.
Oi, Dona Mônica, disse a Renata com aquela voz doce que ela reserva para ocasiões especiais. Eu apresento as minhas amigas. Esta é a Beatriz, ela trabalha em recursos humanos. Esta é a Bruna, do departamento de marketing, e esta é a Elvira, do jurídico. Meu coração quase parou quando eu ouvi o nome da Elvira. Não podia ser uma coincidência. Eu olhei para ela de perto e, de fato, era ela. Elvira Costa, minha irmã mais nova, que eu não via há mais de 2 anos. Elvira me olhou com a mesma surpresa, mas nós duas disfarçamos. Ela sempre foi mais inteligente do que eu, mais astuta. Ela imediatamente entendeu que algo estranho estava acontecendo, especialmente quando ela viu meu rosto maquiado e minha atitude nervosa. Muito prazer, Dona Mônica, ela me disse formalmente, como se ela não me conhecesse. Sua nora nos falou muito sobre a senhora. Eu as convidei a entrar na sala de jantar, onde eu tinha posto a minha melhor toalha de mesa, a louça de porcelana que herdei da minha mãe, os copos de cristal que eu usava apenas em ocasiões especiais. Tudo parecia elegante, como o Ivan tinha exigido. Eu servi o almoço, tentando manter as mãos firmes. O macarrão com camarão tinha ficado bom, apesar do orçamento limitado. A salada Caesar parecia fresca. O pão estava quente. Eu até consegui preparar um tiramisu simples de sobremesa. As mulheres comiam e conversavam sobre trabalho, sobre as vidas delas, sobre os planos para o fim de semana. Eu ia e vinha da cozinha servindo mais vinho, retirando pratos, como a anfitriã perfeita que eu deveria ser, mas a Elvira não tirava os olhos de mim. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela fazia quando éramos crianças e sabia que eu estava escondendo algo. Durante todo o almoço, ela me observou discretamente, estudando cada um dos meus movimentos. A comida está deliciosa, comentou a Beatriz. A senhora cozinhou tudo isso, Dona Mônica? Sim, eu gosto de cozinhar, eu respondi com um sorriso forçado. É um prazer quando é para pessoas tão encantadoras como vocês. Que sorte que o Ivan tem de ter uma sogra tão dedicada, acrescentou a Bruna. Nestes tempos, é difícil encontrar mulheres que se dediquem tanto ao lar. Renata sorriu orgulhosa. É verdade, a Dona Mônica está sempre cuidando de tudo. É como ter uma empregada doméstica, mas melhor, porque ela faz com amor. As palavras dela me feriram como facadas, mas eu mantive o sorriso. Uma empregada doméstica. Isso era o que ela pensava de mim. Não uma mãe, não uma pessoa com direitos e dignidade, mas uma empregada gratuita. Elvira pigarreou. E o que a senhora fazia antes, Dona Mônica? Sempre se dedicou ao lar? Não, eu respondi, sentindo um pouco de orgulho pela primeira vez em muito tempo. Eu trabalhei 40 anos como secretária executiva no escritório de advocacia Almeida e Associados. Eu me aposentei há 3 anos. Os olhos de Elvira se iluminaram. Almeida e Associados era um dos escritórios mais prestigiados da cidade, onde ela tinha trabalhado como estagiária durante os estudos de direito. Que interessante! Ela exclamou. Eu conheço esse escritório. Eles têm uma reputação muito boa. A senhora deve ter conhecido muita gente importante durante todos esses anos. Sim, eu disse com um sorriso mais genuíno. Eu conheci juízes, promotores, advogados importantes. Eu até ajudei em alguns casos grandes. O senhor Almeida sempre dizia que eu era indispensável. A Renata parecia desconfortável com o rumo da conversa. Ela não gostava que eu fosse o centro das atenções, que falassem das minhas conquistas profissionais. Ela rapidamente mudou de assunto. Bom, mas agora a Dona Mônica está aposentada, aproveitando o merecido descanso dela. Ela disse com aquele sorriso falso. O Ivan cuida de tudo, das finanças dela, das necessidades dela. Ele é um filho muito responsável. Elvira me olhou fixamente quando a Renata disse isso. Eu conheço a minha irmã e sei que aquelas palavras soaram estranhas para ela. Uma mulher que trabalhou 40 anos em um escritório importante não precisa que o filho cuide das finanças dela. O almoço continuou com conversas triviais, mas eu senti a tensão crescendo. Elvira continuou me observando, e eu sabia que ela tinha notado algo estranho. Quando eu fui para a cozinha para pegar a sobremesa, ela me seguiu. A senhora precisa de ajuda? Ela me perguntou, mas na verdade ela estava procurando um momento para falar comigo a sós. Não, obrigada. Está tudo sob controle. Eu respondi, evitando o olhar dela. Mônica, ela me disse em voz baixa, usando o meu nome de verdade pela primeira vez à tarde. Você está bem?
Eu te vejo diferente. Por um momento, todas as minhas defesas caíram. Eu quis abraçá-la, contar tudo, pedir para ela me ajudar, mas naquele momento eu ouvi as chaves do Ivan na porta da frente. Ele tinha chegado do trabalho mais cedo do que o habitual. Está tudo bem, Elvira, eu disse rapidamente. Eu só estou um pouco cansada. Ivan entrou na sala de jantar com aquele sorriso perfeito que ele usa quando tem visitas. Ele cumprimentou as mulheres com elegância, beijou a Renata no rosto e me olhou com aprovação. O almoço tinha saído bem, exatamente como ele tinha ordenado. Como estão as senhoritas mais lindas do escritório? Ele disse com aquele carisma falso que ele usa em público. Eu espero que a minha mãe tenha atendido vocês bem. Excelente, respondeu a Beatriz. Sua senhora mãe é encantadora. Ivan colocou a mão no meu ombro e eu me encolhi automaticamente. Ele sentiu a minha reação e apertou um pouco mais forte, como um aviso silencioso. Ela é a melhor mãe do mundo, ele disse, mas os dedos dele estavam se cravando no meu ombro através da blusa. Sempre cuidando de todos, sempre se sacrificando pela família. As mulheres começaram a se despedir depois da sobremesa. Elvira foi a última a sair e antes de ir embora, ela pegou a minha mão. Foi um prazer conhecê-la, Dona Mônica, ela disse em voz alta para o Ivan ouvir. Mas depois ela sussurrou no meu ouvido. A gente se vê em breve. Quando todas foram embora, Ivan fechou a porta com força. Velhas metidas, malditas, ele murmurou. Mas isto não acabou. Amanhã nós vamos juntos ao banco e você vai assinar todos os papéis que eu te disser. Você vai retirar a denúncia que você certamente já apresentou e vai dizer que tudo foi um mal-entendido. Não, eu disse simplesmente. Como assim não? Eu não vou assinar nada. Eu não vou retirar nenhuma denúncia e eu não vou continuar sendo cúmplice dos seus roubos. Ivan me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele finalmente tivesse tirado todas as máscaras e estivesse me mostrando a verdadeira natureza dele. Tudo bem, ele me disse com uma calma que me deu mais medo do que os gritos dele. Se é assim que você quer jogar, nós vamos jogar. Mas eu te aviso uma coisa. Quando eu terminar com você, você vai desejar nunca ter nascido. Aquela noite, eu não dormi nada. O Ivan se trancou no quarto, mas eu pude ouvi-lo falando no telefone por horas. Eu não sabia o que ele estava planejando, mas eu sabia que eu tinha que estar preparada para o pior. Às 3 da manhã, eu ouvi um barulho estranho no jardim. Eu olhei pela janela e vi uma figura se movendo entre os arbustos. Era a Dona Clarice, e ela parecia estar instalando algo perto da minha janela. No dia seguinte, eu percebi o que ela tinha feito. Ela tinha colocado uma pequena câmera de segurança apontando para a minha casa, escondida entre as plantas. Minha vizinha sabia que algo ruim estava acontecendo e estava documentando tudo. O dia seguinte amanheceu cinza e chuvoso, como se o clima refletisse a tempestade que se aproximava da minha vida. Ivan se levantou mais cedo do que o habitual, às 5 da manhã. Eu o ouvi se movendo pela casa, falando no telefone em voz baixa, preparando algo que me deixava com os nervos à flor da pele. Quando eu desci para a cozinha, ele já estava vestido com o melhor terno dele, o preto que ele usava para as reuniões mais importantes. O cabelo dele estava perfeitamente penteado. A gravata impecável. Ele parecia o executivo de sucesso que todos acreditavam que ele era, não o monstro que morava sob meu teto. Bom dia, mãe, ele me disse com uma voz estranhamente doce, quase cantando. A senhora dormiu bem, eu espero? Aquela doçura me arrepiou. Eu conhecia o meu filho o suficiente para saber que quando ele agia de forma gentil, era porque ele estava planejando algo terrível. Sim, eu menti, servindo o café dele como todos os dias. Que bom, ele disse, sorrindo de uma maneira que não chegava aos olhos dele. Porque hoje vai ser um dia muito especial. Eu estive pensando a noite toda sobre a nossa conversa de ontem. Ele se sentou à mesa e começou a tomar café da manhã tranquilamente, como se fôssemos uma família normal. Mas havia algo na atitude dele que me mantinha em alerta. Eu decidi que a senhora tem razão, ele continuou. Talvez eu tenha sido duro demais com a senhora. Afinal, a senhora é a minha mãe e merece respeito. As palavras dele me confundiram completamente. Ivan admitindo que tinha sido errado, pedindo perdão. Era tão fora do caráter dele que eu imediatamente soube que era uma armadilha. Então ele continuou a falar enquanto passava manteiga no pão. Hoje nós vamos juntos ao banco.
Nós vamos resolver todo esse mal-entendido com a minha empresa. A senhora vai explicar que autorizou todas as transferências, que sabia exatamente o que estava acontecendo com o seu dinheiro. Aí estava, a verdadeira razão da falsa gentileza dele. Eu não vou fazer isso, Ivan, eu disse, tentando manter a minha voz firme. O sorriso dele se desvaneceu lentamente. Claro que a senhora vai fazer, mãe, porque se não fizer, coisas muito desagradáveis vão acontecer. Você está me ameaçando? Não, mãe, ele disse, terminando o café. Eu estou te explicando a realidade. Olhe ao seu redor. Esta casa, esta mesa onde a senhora toma café, a cama onde a senhora dorme, a comida que a senhora come. Tudo isso é possível porque eu permito. E se eu não permitir mais... Ele deixou a frase no ar, mas a mensagem era clara. Ele ia me deixar na rua se eu não obedecesse. Além disso, ele acrescentou pegando o celular. Eu estive pensando em ligar para alguns médicos que eu conheço. Médicos que se especializam em idosos com problemas mentais, demência senil. Sabe, é muito triste quando as mães começam a inventar histórias, a acusar os próprios filhos de coisas terríveis. Eu senti o sangue gelar nas minhas veias. Ele não estava apenas me ameaçando de me expulsar de casa, mas de me declarar louca, incapaz, para que ninguém acreditasse no meu depoimento. Há várias testemunhas que podem confirmar o seu estado mental deteriorado. Ele continuou com aquela voz fria e calculista. A Renata, por exemplo, ontem mesmo eu comentei com ela o quão confusa a senhora tem estado ultimamente. As amigas que vieram almoçar também notaram algo estranho em você. Era mentira. Mas ele era tão convincente que por um momento eu duvidei da minha própria sanidade. Era assim que a manipulação dele funcionava. Ele me fazia duvidar de tudo, até da minha própria percepção da realidade. Então nós vamos ao banco às 10, ele disse, levantando-se da mesa. A senhora vai vestir a sua melhor roupa, vai se arrumar bonitinha e vai sorrir enquanto assina todos os papéis que puserem na sua frente. Entendido? Eu não respondi. Apenas comecei a recolher os pratos do café da manhã, tentando ganhar tempo para pensar. Eu estou falando com a senhora, ele gritou, e todo o vestígio da falsa gentileza dele desapareceu. Entendido? Entendido? Eu murmurei, me odiando por ser tão covarde. Ivan foi para o escritório, mas antes de sair, ele me avisou. Nem pense em sair desta casa, nem pense em falar no telefone com ninguém. Eu volto às 9h30 para te levar ao banco. Assim que a porta se fechou, eu desabei numa cadeira da cozinha e comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de pura raiva. Raiva contra ele, mas principalmente raiva contra mim mesma por ter permitido que as coisas chegassem a este ponto. Eu fiquei assim por alguns minutos, até que ouvi uma batida suave na porta dos fundos da cozinha. Era a dona Clarice, com uma expressão de urgência no rosto. "Mônica, abre rápido", ela sussurrou através do vidro. "É importante." Eu abri a porta e ela entrou rapidamente, olhando para todos os lados, para ter certeza de que estávamos sozinhas. Eu ouvi tudo. Ela me disse sem rodeios. "Eu tenho a câmera instalada perto da sua janela da cozinha. Eu gravei toda a conversa que a senhora teve com o seu filho." Meu coração começou a bater mais rápido. Tudo? Tudo? As ameaças, a chantagem, a maneira como ele falou com a senhora? Sim, eu tenho evidências de que ele está te forçando a mentir sobre o dinheiro roubado. Pela primeira vez em dias, eu senti uma faísca de esperança. O que nós podemos fazer com isso? Dona Clarice sorriu. Eu tenho uma amiga que trabalha no Ministério Público. O nome dela é Bruna. E ela é especialista em casos de violência doméstica e fraude financeira. Mas eu preciso que a senhora venha comigo agora mesmo. Eu não posso, eu disse, sentindo o medo voltar a se apoderar de mim. O Ivan me disse para não sair de casa. Se ele descobrir... Mônica, Dona Clarice me disse, pegando as minhas mãos. Me escute bem. Se a senhora for a esse banco hoje e assinar esses papéis, o seu filho vai ser liberado de todas as acusações. Ele vai continuar roubando dinheiro e vai continuar te maltratando. Mas, além disso, a senhora vai se tornar cúmplice voluntária dos roubos dele. Ela tinha razão. Se eu assinasse aqueles papéis, eu não apenas perderia a minha dignidade, mas também me tornaria uma criminosa perante a lei. Mas se eu não for, eu disse com voz trêmula,
Ele vai cumprir as ameaças dele. Ele vai me expulsar de casa. Ele vai dizer que eu sou louca. Ele não vai poder fazer nada disso, Dona Clarice me interrompeu, porque nós vamos apresentar as evidências antes que ele possa agir. A Bruna me disse que com as gravações que eu tenho, eles podem prender ele imediatamente. Eu olhei para o relógio. Eram 8h30. Ivan voltaria em 1 hora. A senhora tem certeza de que a sua amiga pode me ajudar? Absoluta certeza, mas nós temos que ir agora, Mônica. É a nossa única chance. Eu tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Eu fui para o meu quarto, peguei a minha bolsa com os meus documentos mais importantes e saí daquela casa em silêncio com Dona Clarice. Enquanto caminhávamos para o carro dela, eu senti algo que eu não senti há 3 anos. Coragem. Pela primeira vez, eu estava tomando o controle da minha própria vida. O escritório do Ministério Público era um prédio de governo típico, com longos corredores e pequenos escritórios. Bruna era uma mulher de uns 40 anos, com um olhar inteligente e uma maneira de falar que inspirava confiança. Dona Mônica, ela me disse depois de revisar as gravações que Dona Clarice tinha trazido. O que o seu filho está fazendo constitui múltiplos crimes: violência doméstica, fraude financeira, chantagem e tentativa de obstrução da justiça. O que isso significa? Eu perguntei. Significa que nós podemos prender ele hoje mesmo, respondeu a Bruna. Mas eu preciso que a senhora apresente uma denúncia formal por todos esses crimes. A senhora está disposta a fazer isso? Eu olhei para o relógio. Eram 9h15. Em 15 minutos, Ivan estaria chegando em casa para me levar ao banco. Quando ele descobrisse que eu não estava lá, a raiva dele seria incontrolável. Sim, eu disse, sentindo a minha voz se tornar mais firme. Eu estou pronta para apresentar a denúncia. Bruna sorriu. Perfeito. Enquanto a senhora preenche os papéis, eu vou coordenar com a polícia para que eles vão prender o seu filho. A senhora sabe onde ele está neste momento? Ele deve estar chegando em casa, eu disse. Ele disse que viria me buscar às 9h30. Melhor, disse Bruna, pegando o telefone. É mais fácil prendê-lo em um local conhecido. Enquanto eu preenchia os formulários da denúncia, Bruna coordenava com a polícia. Dona Clarice ficou comigo o tempo todo, segurando a minha mão, me dando forças. Você tem certeza disto, Mônica? Ela me perguntou. Uma vez que nós assinarmos esses papéis, não tem mais volta. Eu nunca estive mais certa de algo na minha vida, eu respondi. Às 10h30, o telefone da Bruna tocou. Era a polícia, confirmando que eles tinham prendido o Ivan na minha casa. Eles o encontraram gritando como um louco, quebrando coisas, me procurando por toda a casa. Ele está detido, Bruna me disse. As acusações são sérias. É muito provável que ele não possa sair sob fiança. Eu senti como se tivessem tirado um peso de 500 quilos das minhas costas. Pela primeira vez em 3 anos, eu sabia que aquela noite eu dormiria sem medo. Quando nós voltamos para casa à tarde, o lugar parecia um campo de batalha. Ivan tinha destruído praticamente tudo o que ele encontrou pelo caminho antes que a polícia o prendesse. As almofadas do sofá estavam rasgadas. Havia pratos quebrados por todo o chão da cozinha e as fotos de família que estavam penduradas nas paredes estavam em pedaços. Meu Deus, sussurrou Dona Clarice, olhando para a destruição. Como ele pôde fazer tudo isso em tão pouco tempo? Eu sabia a resposta. Eu conhecia a fúria cega do Ivan quando as coisas não saíam como ele queria. Eu tinha visto aquela raiva antes, mas nunca dirigida a objetos inanimados. Geralmente, eu era o alvo da ira dele. Bruna, que tinha vindo com a gente para documentar os danos, tirava fotos de tudo. Isso vai servir como evidência adicional do comportamento violento dele, ela me explicou. Destruição de propriedade durante um episódio de raiva. O juiz vai ver exatamente que tipo de pessoa o seu filho é. Enquanto nós limpávamos os vidros quebrados e recolhíamos os pedaços da minha vida anterior, o meu telefone começou a tocar insistentemente. Era um número desconhecido. Não atenda, Bruna me avisou. Provavelmente é ele ligando da cadeia. Deixe ir para a caixa postal. De fato, quando eu verifiquei as mensagens, era a voz do Ivan, mas soava completamente diferente. Não era mais o monstro ameaçador da manhã. Era o garoto assustado que ele fingia ser quando queria me manipular. Mãe! Dizia a voz dele quebrada na gravação.
Mãe, por favor, venha me tirar daqui. Foi tudo um mal-entendido. Eu nunca quis te machucar. Você sabe que eu te amo, que você é a coisa mais importante na minha vida. Por favor, mãe, não me deixe apodrecer nesta cadeia. Eu sou o seu filho, o seu único filho. Ele tinha deixado 5 mensagens semelhantes, cada uma mais desesperada do que a anterior. Na última, ele até chorava. É parte da estratégia de manipulação dele, Bruna me explicou. Primeiro a violência e as ameaças, agora o vitimismo e a culpa. É um padrão típico em abusadores. Embora eu entendesse racionalmente o que estava acontecendo, ouvir o meu filho chorar partia o meu coração. Durante 35 anos, ele tinha sido o meu bebê, a minha razão de viver. Era difícil separar o monstro em que ele tinha se transformado do garoto que ele uma vez foi. Você está bem? Dona Clarice me perguntou, notando a minha expressão. É complicado, eu admiti. Eu sei que fiz a coisa certa, mas ele ainda é o meu filho. Aquela noite, Dona Clarice insistiu para que eu ficasse na casa dela. A sua casa não é segura agora, ela me disse. Ivan tem amigos, contatos, talvez a Renata. Alguém pode vir procurar vingança. Ela tinha razão. Nas mensagens de voz, Ivan tinha mencionado que a Renata estava gerenciando a situação do lado de fora. Eu não sabia exatamente o que isso significava, mas eu tinha medo de descobrir. A casa da Dona Clarice era pequena, mas acolhedora. Ela tinha um quarto de hóspedes com uma cama de solteiro e uma pequena escrivaninha. Era o quarto da minha filha antes dela se casar, ela me explicou. Agora é seu pelo tempo que precisar. Pela primeira vez em 3 anos, eu me deitei sem medo. Eu não tinha que me preocupar com os passos do Ivan no corredor ou com os gritos noturnos dele, nem com acordar com golpes. Era uma sensação estranha, quase inquietante. A paz também pode assustar quando a gente não está acostumada com ela. No dia seguinte, Bruna me ligou cedo com notícias. A audiência de fiança do Ivan é hoje às 14h, ela me informou. O juiz vai decidir se ele pode sair da cadeia enquanto espera o julgamento. Quais são as chances de ele ser liberado? Eu perguntei, sentindo o medo retornar. Com as evidências que nós temos, muito poucas, mas eu preciso que a senhora venha testemunhar na audiência. O seu depoimento vai ser crucial para que o juiz entenda o perigo que ele representa. A audiência foi em uma pequena sala do tribunal. Ivan estava sentado na mesa dos acusados, vestido com o uniforme laranja dos presos. Quando ele me viu entrar, a expressão dele mudou completamente. Não era mais o garoto arrependido das mensagens de voz. Era pura raiva contida. Renata estava sentada nas cadeiras do público, elegantemente vestida como sempre, mas ela parecia abatida, como se não tivesse dormido por dias. Quando nossos olhares se cruzaram, eu pude ver algo nos olhos dela que me surpreendeu. Vergonha. O juiz era um homem mais velho, de uns 60 anos, com um olhar sério, mas justo. Ele revisou todos os documentos antes de começar. Dona Mônica, ele me disse quando chegou a minha vez de testemunhar. Me conte, com as suas próprias palavras, o que a senhora tem vivido na sua casa durante os últimos anos. Eu respirei fundo e comecei a falar. Eu contei sobre os golpes, sobre o controle do meu dinheiro, sobre as ameaças, sobre a humilhação constante. Minha voz falhou às vezes, mas eu continuei a falar. Quando eu mencionei os 50 mil reais roubados, eu vi o Ivan se encolher na cadeira dele. O advogado dele, um homem jovem, com um terno caro, tentava objetar constantemente, mas o juiz o silenciava. E o que o seu filho lhe disse ontem de manhã a respeito do seu depoimento? Perguntou o juiz. Ele me ameaçou de me declarar mentalmente incapaz se eu não mentisse por ele. Ele me disse que me colocaria na rua, que eu ficaria sem nada. O juiz revisou as gravações que a Dona Clarice tinha feito. Ele as ouviu completamente, com fones de ouvido, enquanto toda a sala esperava em silêncio. Senhor Ivan Dourado, disse o juiz quando ele terminou. As evidências apresentadas mostram um padrão claro de violência doméstica, fraude financeira e intimidação de testemunhas. Considerando a gravidade das acusações e o risco que o senhor representa para a vítima, o pedido de fiança está negado. O senhor permanecerá detido até a data do julgamento. Ivan explodiu. Isso é uma injustiça, ele gritou levantando-se. Essa velha maluca está inventando tudo. Eu sou um cidadão respeitável. Eu tenho direitos.
Os guardas tiveram que segurá-lo enquanto ele continuava a gritar. Você vai se arrepender, mãe. Quando eu sair daqui, eu vou fazer você pagar por cada dia que eu passar nesta cadeia. As ameaças dele ecoaram por toda a sala, confirmando exatamente o que eu tinha testemunhado sobre o caráter violento dele. Depois da audiência, Renata se aproximou de mim nos corredores do tribunal. Dona Mônica, ela me disse com voz trêmula, eu preciso falar com a senhora. Bruna e Dona Clarice ficaram tensas, mas eu fiz um sinal para elas de que estava tudo bem. O que você quer, Renata? Eu perguntei. Eu quero pedir perdão, ela disse, e pela primeira vez desde que eu a conheci, a voz dela soou genuína. Eu sabia que algo não estava certo naquela casa. Eu ouvia gritos, via os seus hematomas, notava como a senhora se encolhia cada vez que ele levantava a voz. E por que você nunca disse nada? Porque eu tinha medo, ela admitiu. Ivan também tinha me ameaçado. Ele me disse que se eu o traísse, ele destruiria a minha carreira, a minha reputação. E eu fui covarde. Eu deixei a senhora sofrer sozinha porque eu tinha medo de perder a minha vida confortável. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Quando ele foi preso ontem, eu encontrei documentos no escritório da casa. Ele não tinha roubado apenas dinheiro da empresa dele. Ele também tinha estado roubando da minha conta pessoal. Nós estamos casados há 2 anos e eu nunca percebi que ele era um golpista. O que você vai fazer agora? Eu perguntei. Eu vou me divorciar dele imediatamente, ela disse com determinação, e eu vou testemunhar contra ele no julgamento. Eu já falei com uma advogada. Eu quero colaborar com o Ministério Público para que ele pague por tudo o que ele nos fez. Quando nós saímos do tribunal, eu senti algo que eu não tinha experimentado em anos. Esperança real. Eu não apenas tinha conseguido escapar do meu filho, mas agora eu tinha aliadas na minha luta por justiça. Naquela tarde, enquanto nós caminhávamos de volta para a casa da Dona Clarice, Bruna me deu mais boas notícias. A empresa onde o Ivan trabalhava quer chegar a um acordo, ela me informou. Eles estão dispostos a não apresentar acusações adicionais contra a senhora se a senhora colaborar devolvendo o dinheiro roubado. Além disso, como reconhecimento de que a senhora foi vítima de fraude, eles vão pagar uma compensação de R$20 mil. R$20 mil? Era mais dinheiro do que eu tinha tido disponível nos últimos 3 anos. E o que acontece com a minha casa? Eu perguntei. O Ivan disse que ela também estava no nome dele. Nós revisamos os documentos, disse Bruna, sorrindo. O seu filho mentiu. A escritura ainda está apenas no seu nome. Ele falsificou alguns papéis, mas legalmente a casa é completamente sua. Pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a ver um futuro possível. Um futuro onde eu poderia viver sem medo, onde eu poderia tomar minhas próprias decisões, onde eu poderia ser dona da minha própria vida. Mas eu também sabia que o Ivan não ia se render facilmente. As ameaças dele na audiência tinham sido claras. Esta guerra estava apenas começando. 3 semanas depois da prisão do Ivan, a minha vida tinha mudado completamente, mas não da maneira que eu esperava. Embora fisicamente eu estivesse a salvo na casa da Dona Clarice, psicologicamente, eu ainda era prisioneira dele. Eu tinha desenvolvido uma paranoia constante que me mantinha acordada a maior parte das noites. Cada barulho me assustava. Cada carro que parava em frente à casa me fazia correr para a janela. Cada ligação desconhecida me causava ataques de pânico. Bruna tinha me explicado que era normal, que depois de anos de abuso, o medo não desaparece da noite para o dia. É síndrome de estresse pós-traumático, ela tinha me dito. A sua mente e o seu corpo estão acostumados a viver em constante alerta. Vai levar tempo para curar. Mas havia algo mais do que um simples trauma. Ivan tinha conseguido fazer com que as mensagens dele chegassem até mim da cadeia. Mensagens que gelavam o meu sangue. A primeira chegou através de um advogado diferente, um que não era o representante oficial dele. Era uma carta escrita à mão com a letra que eu conhecia tão bem. Querida mãe, dizia, eu espero que a senhora esteja aproveitando a sua pequena vitória. Eu espero que a senhora se sinta muito corajosa por ter me traído. Mas eu quero que a senhora saiba de algo. Isto não acabou. Eu sei coisas sobre você que ninguém mais sabe. Segredos que a senhora guardou por 40 anos trabalhando naquele escritório. Coisas que poderiam arruinar não apenas a sua reputação, mas a sua liberdade. Meu coração parou quando eu li aquelas linhas. Que segredos! Durante os meus 40 anos como secretária em Almeida e Associados,
Eu tinha lidado com informações confidenciais, é claro, mas eu nunca tinha feito nada ilegal. A senhora se lembra do caso Santos contra o Estado, mãe, o de 15 anos atrás? Eu encontrei os documentos que a senhora escondeu, os que a senhora alterou para ajudar o senhor Almeida a ganhar aquele caso milionário. Documentos que, se vierem à tona, poderiam te mandar para a cadeia por obstrução da justiça. As minhas mãos começaram a tremer violentamente. O caso Santos, eu me lembrava vagamente. Tinha sido um caso difícil onde o escritório representava uma empresa farmacêutica acusada de esconder efeitos colaterais fatais de um medicamento. Almeida tinha me pedido para organizar alguns documentos para eliminar certos memorandos que poderiam prejudicar o cliente dele. Eu tinha pensado que era normal, que era parte do meu trabalho como secretária. Eu nunca entendi completamente as implicações legais do que eu tinha feito, mas Ivan tinha razão. Tecnicamente, eu tinha alterado evidências em um caso judicial. Eu tenho cópias de tudo, mãe. E se a senhora não retirar as acusações contra mim, se não vier pedir perdão publicamente pelas suas mentiras, esses documentos vão chegar às mãos do Ministério Público. Imagine as manchetes. Secretária de 61 anos presa por cumplicidade em encobrimento de mortes por medicamentos. O resto da carta detalhava exatamente como ele ia destruir a minha vida se eu não obedecesse. Ele tinha contatos na mídia. Ele conhecia jornalistas que pagariam bem por uma história de corrupção judicial. Minha foto estaria em todos os jornais. Meu nome associado para sempre com um escândalo. Quando Dona Clarice me encontrou chorando com a carta nas mãos, ela imediatamente ligou para a Bruna. Isto é chantagem clara, disse Bruna depois de ler a carta. Mas nós precisamos saber se as ameaças dele têm fundamento. O que a senhora se lembra exatamente do caso Santos? Eu contei tudo o que eu me lembrava, incluindo as instruções que o Sr. Almeida tinha me dado sobre reorganizar os documentos. A senhora sabia que o que estava fazendo poderia ser ilegal? Ela me perguntou. Não, eu disse honestamente. Eu apenas seguia ordens. O Sr. Almeida me disse que era um procedimento normal para proteger a confidencialidade advogado-cliente. Bruna suspirou. Legalmente, a ignorância não é desculpa. Se a senhora realmente alterou evidências, mesmo que tenha sido sem intenção criminal, tecnicamente a senhora cometeu um crime. Meu mundo desabou de novo. Justo quando eu pensava que eu tinha escapado das garras do Ivan, ele encontrou outra maneira de me controlar. O que eu faço? Eu perguntei desesperada. Se eu retirar as acusações, ele sai livre e me mata. Se eu não retirar, eu vou presa por algo que eu fiz há 15 anos sem saber que era ilegal. Primeiro, se acalme, Bruna me disse. Segundo, nós vamos investigar exatamente que documentos o seu filho tem e como ele os obteve. E terceiro, nós vamos procurar maneiras de minimizar o dano legal se de fato houver evidências contra a senhora. Os dias seguintes foram um pesadelo de investigação legal. Bruna trabalhou com uma equipe de advogados especializados em casos antigos para revisar todo o dossiê Santos. Enquanto isso, eu vivia em um estado de terror constante, esperando que a qualquer momento viessem me prender. Dona Clarice foi a minha salvação durante aquelas semanas escuras. Ela não apenas me deu refúgio na casa dela, mas se tornou a irmã que eu nunca tive. Todas as noites ela se sentava comigo enquanto eu chorava, preparava chá de camomila para me ajudar a dormir e me lembrava constantemente de que eu não estava sozinha. Aconteça o que acontecer, ela me dizia. Nós vamos enfrentar isso juntas. Você não é mais aquela mulher assustada que vivia sob o terrorismo do seu filho, mas eu me sentia exatamente como aquela mulher assustada. Ivan tinha conseguido o que ele queria, me fazer voltar ao estado de medo e desesperança que tinha sido a minha vida por 3 anos. Uma semana depois, a segunda carta chegou, ainda mais cruel do que a primeira. Eu vejo que a senhora não aprendeu a lição, mãe. Eu vejo que a senhora ainda acredita que pode me desafiar. Tudo bem, agora todo mundo vai descobrir que tipo de pessoa a senhora realmente é. Junto com a carta, havia um envelope com fotografias. Fotografias de documentos, de fato, memorandos internos do escritório Almeida e associados com a minha letra, onde eu tinha escrito anotações nas margens, datas que tinham sido alteradas, páginas que faltavam dos dossiês originais. Estas fotos vão estar nas mãos do jornal amanhã à noite, se a senhora não vier me visitar na cadeia antes de sexta-feira. Venha sozinha, sem advogados, sem testemunhas e traga uma carta assinada pedindo que retirem todas as acusações contra mim, porque tudo foi um mal-entendido causado pela sua deterioração mental. Minha deterioração mental.
Mais uma vez, aquela acusação que gelava o meu sangue. Se a senhora não vier, não apenas eles vão ver essas fotos nos jornais, eles também vão ver as gravações. Gravações? Que gravações? A senhora pensava que eu não sabia que você tinha câmeras instaladas na casa? Mãe, a senhora pensava que eu era tão estúpido? Eu também tenho gravações. Gravações suas aceitando dinheiro em espécie de clientes do escritório. Dinheiro que a senhora nunca declarou como renda. Evasão fiscal, mãe. Outros 15 anos de prisão. Desta vez, não era apenas chantagem. Era uma guerra psicológica total. Ivan tinha estado se preparando para esta situação por meses, talvez anos. Ele tinha recolhido evidências, tinha planejado cada movimento, tinha antecipado a minha rebelião. Quando Bruna leu a segunda carta, a expressão dela se tornou muito séria. Mônica, eu preciso que a senhora me diga a verdade completa sobre o seu tempo no escritório. Qualquer coisa que a senhora possa ter feito, qualquer situação irregular, qualquer dinheiro que a senhora tenha recebido fora do seu salário. Eu contei a ela sobre os bônus de Natal em espécie que Almeida me dava todos os anos, dinheiro que eu nunca declarei porque eu pensei que eram presentes pessoais. Eu contei a ela sobre as ocasiões em que clientes agradecidos tinham me dado gorjetas por serviços especiais, dinheiro que eu também não declarei porque eu não sabia que deveria fazê-lo. No total, de quanto dinheiro estamos falando durante 40 anos? Ela me perguntou. Talvez uns 5.000 reais. Eu disse com vergonha. Bruna calculou rapidamente. Com juros e multas, nós estaríamos falando de uma dívida fiscal de uns 40.000 reais. Mas o mais sério é que tecnicamente é evasão fiscal. O meu filho tinha construído uma armadilha perfeita. Se eu o denunciasse, ele me destruía com evidências dos meus próprios erros. Se eu não o denunciasse, ele continuava livre para me maltratar e roubar dinheiro. Há uma terceira opção, Bruna me disse depois de pensar muito. Uma opção que nenhum dos dois vai esperar. Qual? Nós nos adiantarmos a ele. Nós confessarmos voluntariamente todos os seus erros antes que ele possa usá-los como chantagem, e nós usarmos essa confissão para provar que o seu filho é um mestre manipulador que, mesmo da cadeia, exerce controle psicológico sobre as vítimas dele. Era uma aposta arriscada. Significava admitir publicamente que eu tinha cometido crimes, enfrentar possíveis consequências legais, me expor à humilhação pública, mas também significava tirar do Ivan a principal arma dele, o segredo. Se nós fizermos isso, continuou a Bruna, o seu filho perde todo o poder sobre a senhora. Ele não pode mais te chantagear porque não há nada para esconder. Eu olhei pela janela em direção à minha casa, que ainda estava vazia e destruída do outro lado da rua. Aquela casa representava o meu passado, os meus erros, os meus medos, mas também representava o meu futuro, a minha liberdade, a minha oportunidade de começar de novo. Vamos fazer isso, eu disse finalmente. Eu estou cansada de viver com medo, eu estou cansada de ter o meu filho controlando a minha vida de uma cela de cadeia. Bruna sorriu. Amanhã nós vamos dar ao Ivan a surpresa da vida dele. O dia em que nós decidimos contra-atacar chegou mais rápido do que eu esperava. Bruna tinha organizado uma coletiva de imprensa para as 14h, onde eu confessaria voluntariamente todos os meus erros do passado antes que o Ivan pudesse usá-los contra mim. Era uma estratégia arriscada, mas era a nossa única chance de recuperar o controle da situação. Naquela manhã, eu me levantei com uma clareza mental que eu não sentia há anos. Pela primeira vez desde a prisão do Ivan, eu não tinha medo. Eu tinha tomado uma decisão que mudaria a minha vida para sempre e, estranhamente, eu me sentia em paz com ela. Dona Clarice me ajudou a me preparar. Eu vesti o meu vestido cinza mais sério, aquele que eu usava para ocasiões formais quando eu trabalhava no escritório. Eu me maquiei levemente, apenas o suficiente para não parecer abatida, mas sem tentar esconder quem eu realmente era. Você tem certeza disto, Mônica? Dona Clarice me perguntou pela 5ª vez naquela manhã. Uma vez que você disser essas palavras em público, você não poderá se retratar. Eu tenho total certeza, eu respondi, e me surpreendi com a firmeza da minha própria voz. Durante 3 anos, eu vivi como prisioneira na minha própria casa por medo das consequências.
Eu não vou continuar sendo prisioneira dos meus erros do passado. Ao meio-dia, Bruna me ligou com notícias inesperadas. Mônica, algo extraordinário acabou de acontecer. Rafael Oliveira, o chefe do Ivan na empresa, quer falar com a senhora antes da coletiva de imprensa. Rafael era o homem que tinha descoberto os roubos do Ivan, o mesmo que tinha ficado pálido como um papel quando soube da verdade. Eu não entendia por que ele queria falar comigo. Nós nos encontramos no escritório da Bruna. Rafael era um homem de uns 55 anos, com cabelo grisalho e uma presença que inspirava respeito. Quando ele me viu entrar, ele imediatamente se levantou da cadeira. Dona Mônica, ele me disse com uma voz calorosa, mas séria. Primeiro eu quero pedir desculpas. Se eu tivesse supervisionado melhor o Ivan, se eu tivesse prestado atenção aos sinais de alerta, talvez nós pudéssemos ter evitado que a senhora sofresse tanto. As palavras dele me surpreenderam. O senhor não tinha como saber o que estava acontecendo na minha casa. Talvez não, disse Rafael, sentando-se na minha frente, mas eu tinha como saber que algo estranho estava acontecendo com as finanças da empresa. Os roubos do seu filho não começaram há 6 meses, eles começaram há 2 anos. Meu coração parou. 2 anos. 2 anos, confirmou Rafael. Pequenas quantias no começo, tão pequenas que nós as atribuímos a erros de contabilidade. Mas quando nós começamos a investigar depois da sua denúncia, nós descobrimos que ele tinha estado roubando sistematicamente por muito tempo. Bruna se inclinou para a frente. De quanto dinheiro estamos falando no total? 130 mil reais, disse Rafael, que foram diretamente para contas controladas por ele, incluindo a conta bancária da sua mãe. Eu senti náuseas. Eu não apenas tinha sido vítima de violência física e psicológica. Eu tinha sido a ferramenta involuntária de um roubo massivo durante 2 anos inteiros. Mas há mais, continuou Rafael. Quando o Ivan foi preso, o nosso departamento jurídico decidiu investigar mais profundamente. Nós descobrimos que ele tinha estado falsificando relatórios, manipulando contratos, até mesmo vendendo informações confidenciais da empresa para concorrentes. Por que o senhor está me contando isso? Eu perguntei. Rafael sorriu pela primeira vez desde que ele tinha começado a conversa. Porque nós queremos oferecer um emprego para a senhora, Dona Mônica. Um emprego? Durante a nossa investigação, nós revisamos o seu histórico profissional. 40 anos em Almeida e associados. Referências impecáveis. Experiência em casos complexos. Nós precisamos de alguém com a sua experiência para nos ajudar a reconstruir tudo o que o seu filho destruiu. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Em vez de estar enfrentando prisões e humilhação pública, eles estavam me oferecendo uma oportunidade de começar de novo. O salário seria de 4 mil reais por mês, continuou Rafael. Mais benefícios de saúde, mais uma compensação especial de 50 mil reais como reconhecimento pelo dano que nós causamos involuntariamente. 4 mil reais por mês era mais de 3 vezes a minha pensão atual e 50 mil reais de compensação. De repente, o meu futuro não parecia tão desesperador. Mas há uma condição, acrescentou Rafael. Nós precisamos que a senhora testemunhe no julgamento contra o seu filho. O seu depoimento vai ser crucial para garantir que ele pague por todos os crimes dele, não apenas os que ele cometeu contra a senhora. Claro, eu disse sem hesitar. Eu farei tudo o que for necessário. Às 2 da tarde, a sala de imprensa estava cheia de jornalistas, câmeras e microfones. Bruna tinha convidado todos os veículos de imprensa locais, explicando que uma vítima de violência doméstica faria uma declaração importante sobre chantagem da cadeia. Quando eu me sentei em frente a essas câmeras, eu senti um medo diferente do que eu tinha experimentado por anos. Não era medo do Ivan, não era medo dos golpes ou das ameaças, era medo da liberdade, medo da responsabilidade de ser dona da minha própria vida. Meu nome é Mônica Dourado. Eu comecei olhando diretamente para as câmeras. Eu tenho 61 anos e durante os últimos 3 anos eu fui vítima de violência doméstica por parte do meu filho, Ivan Dourado. Eu contei a minha história completa, os golpes, o controle financeiro, as ameaças, o roubo sistemático do meu dinheiro. Mas eu também contei a parte que Ivan esperava que eu mantivesse em segredo. Durante os meus 40 anos, trabalhando como secretária no escritório Almeida e Associados, eu cometi erros, eu disse, sentindo a minha voz se tornar mais firme com cada palavra.
Erros que eu não sabia que eram ilegais naquele momento, mas que eu reconheço agora como tal. Eu expliquei o caso Santos, os documentos alterados, o dinheiro não declarado, tudo. Eu não escondi nada. O meu filho descobriu esses erros e tem os usado para me chantagear da cadeia. Ele me ameaçou de me expor publicamente se eu não retirasse as acusações contra ele. Hoje, eu estou aqui para tirar essa arma dele. Eu prefiro enfrentar as consequências dos meus erros do que continuar sendo vítima da manipulação dele. A sala ficou completamente silenciosa. Os jornalistas faziam anotações freneticamente. As câmeras gravavam cada palavra. Eu quero enviar uma mensagem a todas as mulheres que estão sendo maltratadas pelos filhos, maridos ou companheiros. Eu continuei. A chantagem emocional, o controle financeiro, as ameaças de exposição, todas são formas de abuso. Não permitam que o medo do julgamento público as mantenha prisioneiras. A liberdade vale mais do que a reputação. Depois da coletiva de imprensa, Bruna me informou que o Ministério Público tinha decidido não apresentar acusações contra mim pelos erros do passado. A sua confissão voluntária, combinada com o fato de que a senhora foi vítima de chantagem, faz com que a senhora seja mais útil como testemunha do que como ré, ela me explicou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu voltei para dormir na minha própria casa. Dona Clarice insistiu em ficar comigo nas primeiras noites até que eu me sentisse completamente segura. Enquanto eu me deitava na minha própria cama, na minha própria casa, eu senti algo que eu não tinha experimentado em 3 anos: controle total sobre a minha própria vida. Ivan continuava na cadeia, enfrentando múltiplas acusações que provavelmente o manteriam lá por muitos anos. As chantagens dele tinham perdido todo o poder porque eu não tinha mais segredos para esconder. Meu telefone tocou. Era um número da cadeia, mas desta vez eu não tive medo de atender. Mãe, era a voz do Ivan, mas soava completamente derrotada. Eu vi a sua coletiva de imprensa nas notícias. E o que você achou dela? Eu perguntei com uma tranquilidade que me surpreendeu. Você destruiu tudo. Ele me disse, mas sem raiva, apenas com uma tristeza profunda. Você destruiu a minha última chance de sair daqui. Não, Ivan. Eu respondi. Você destruiu essa chance quando decidiu transformar a sua mãe na sua vítima. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você vai me perdoar algum dia? Ele me perguntou finalmente. Algum dia, eu disse honestamente. Quando você pagar pelo que você fez, quando você procurar ajuda real para mudar, quando você entender o dano que você causou, algum dia eu poderei te perdoar, mas eu nunca vou esquecer. Eu desliguei o telefone e o apaguei. Amanhã eu começaria o meu novo emprego, a minha nova vida. Mas naquela noite eu simplesmente queria dormir em paz, na minha própria casa, sem medo, sem ameaças, sem chantagens. Pela primeira vez em 3 anos eu era completamente livre. E embora o caminho tivesse sido doloroso, embora eu tivesse que enfrentar os meus próprios erros publicamente, embora eu tivesse perdido para sempre o relacionamento com o meu filho, eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa. Ivan tinha aprendido que as vítimas podem se tornar fortes, que os segredos perdem o poder quando são expostos à luz e que a justiça, embora tardia, eventualmente chega. E eu tinha aprendido que nunca é tarde demais para recuperar a sua própria vida. Não importa quantos anos você tenha vivido nas sombras. Esta era a minha história de libertação. Uma história que eu espero que inspire outras mulheres a quebrarem as próprias correntes, não importa quem as tenha colocado. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.